Fala galera, beleza? É o seguinte, como dito anteriormente no Shorts lá, vou fazer um vídeo aqui falando sobre o que que eu penso, o que que eu acho, quais são as hipóteses do porquê que o Engenheiros do Havaí, porquê que o Humberto Gessinger ele não retoma o Engenheiros do Havaí para algum revival, alguma comemoração especial e tudo mais. Bom, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque de vez em quando eu tenho, ultimamente, né, tenho ouvido aqui alguns comentários, né, em específico do Regis Tadeu, né, falando que fez um vídeo, né, explicando por que que ele detesta a banda, né, e assim, beleza, é a opinião dele, ele tem os argumentos dele, tanto da questão pessoal, né, do gosto dele, quanto da questão estética, musical propriamente dita, né, tem a crítica dele lá, ok, isso assim a gente tem que respeitar porque é questão de cada um. É o gosto, ele entende de instrumentação e tal, de música, então ele também tem ele tem todo o respaldo para poder falar. Mas eu adoro Engenheiros do Havaí. É a primeira banda assim que eu sou da década de 80, né? Eu nasci em 1980, né? Na verdade, final da década de 70, né? Enfim, isso daí não é uma causa para discussão agora. Eu acompanhei de perto, né, cara? Assim, eu presenciei o lançamento do Pop é Pop, que foi assim, eu já conhecia muita coisa, né, da época do que já ouvia, né, muito nas rádios no Chacrinha, Menina Veneno, Cazuza, eu já ouvia bastante Legião Urbana, essa coisa toda. Só que a primeira coisa que me despertou a atenção foi que eu presenciei o lançamento do Pop é Pop e da música Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Uma versão que na época foi muito criticado, né, pelos meios, né, que falavam que eles... eu lembro que no troféu imprensa lá, o Leão Lobo falou que eles foram muito oportunistas, né, de terem gravado aquela música nos 25 anos da Jovem Guarda, né, poxa vida, né, que crime que eles cometeram, né. Mas, cara, é uma música que chamou atenção pela sonoridade dela, que é muito bacana, um clipe legal que foi veiculado no Fantástico. O meu pai, que era adolescente, né, jovem, né, na década de 60, acompanhou de perto o lançamento na época da versão dos Incríveis, né? Essa música em si ela é uma versão italiana, né? De uma música italiana. Então, assim, ele também se sentiu, né, na época que surgiu, assim, como se ele tivesse voltado no tempo, né? Porque foi uma verdadeira febre, aquela música tocava na rádio toda hora, né? E aí não tinha MTV, pelo menos não tinha aqui, não veiculava, né, em Mato Grosso, né? Tinha já acho que inaugurado, né, em São Paulo, né? E no Rio. E então, assim, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com o Engenheiro do Havaí. E a partir daquilo lá eu fui acompanhando o que eles foram lançando, né? No ano seguinte, né? Várias variáveis, Gas Relix Malt. Enfim, então eu tive esse estágio como ouvinte inicial. Posteriormente, né, já na adolescência, quando eu comecei a escrever, eu reouvi de novo, reconheci novamente o Engenheiro do Havaí para interpretar as letras. Que as letras, ao contrário do que dizem, são sim muito inteligentes. Muitas músicas elas não são explícitas, e isso é muito legal. Eu adoro isso. E posteriormente, quando eu comecei a tocar instrumento também, porque sobretudo eles tinham várias influências, mas principalmente do progressivo, né, cara? Do rock progressivo. E bem presente nessa época, Gangster Licks Maltz, né? Ok. Não vou aprofundar tanto assim sobre a carreira da banda, porque o ponto específico é esse, Gessinger Licks Maltz. Então, assim, eu enxergo três razões pelas quais o Engenheiros, assim, ele não retoma as atividades, né? Uma, isso é claro, né, cara? É uma opinião minha e é coisas que eu percebi em entrevistas, né? Nos 30 anos, antes de completar 30 anos de banda, né, o pessoal perguntou, né? Engenheiros, assim, mais ou menos, eles pararam mais ou menos em 2007, 2008, né? Acho que 2008, se não me engano. Simplesmente parou, né? Deu uma pausa, né? Que nunca mais retomou. Mas eu lembro que antes de completar 30 anos, que seriam em 2015, né? 30 anos de banda. Perguntaram, né, numa entrevista com o Humberto Gessinger se a banda voltaria, né, faria um revival, alguma coisa comemorativa, né? Aí ele respondeu assim: bom, não sei. Talvez haja uma comemoração um pouco tempo antes ou muito tempo depois. Ele não deixou assim claro, né? E ele respondeu assim, que ele entende o carinho dos fãs, né? Mas quem se apega em rótulos deixa de enxergar o essencial. Então, mais ou menos você tira essa conclusão. Eu acho que quanto mais o pessoal
clama e pede, mais ele se sente desconfortável. Pô, eu não vou fazer uma coisa que eu não quero fazer nesse momento. Então é mais ou menos isso, né? Isso é um dos motivos, né? O segundo motivo, se de repente ele anuncia uma volta, né, do Engenheiros do Havaí, ou sinaliza que a banda pode voltar, aí vem de novo aquela martelada. Mas e aí, vai ser com a formação clássica, Gessger, Licks, Malta? E isso daí é uma coisa assim que, sinceramente, cara, eu acho muito difícil de acontecer. Não vou falar impossível, né? Mas é muito difícil de acontecer. Porque quem acompanha a banda sabe, né, que esse daí foi o grande auge deles, né, cara? O grande sucesso e tal, era o encaixe perfeito do trio. Mas ocorreu uma situação, né, depois das gravações de filmes de guerra, canções de amor, que foi um disco acústico, ainda quando não tinha essa coisa de acústico MTV, da marca acústico MTV, né, ainda, que eles lançaram várias músicas em acústico, algumas inéditas, né, e eles lançaram quatro músicas com orquestra sinfônica lá, né. Aí, o que aconteceu? Pra turnê, o Augusto Dix ele queria levar a orquestra sinfônica. Só que os outros não concordaram porque, viavelmente, né, ia ser caro, né? Ia ser inviável, né? Carregar uma orquestra, né? Então, o que ocorreu? Com a negativa dos outros dois, ele foi e registrou o nome da banda, nome dele, né? A marca, o Engenheiro da Havaí, com o nome dele. Aí eles tiveram que processar, entrar e tudo. E nisso combinou com racha, né, cara? Com saída, né? Então isso se torna inviável, né? Pô, assim, é até uma sacanagem pra gente chegar e falar pro cara, falar, ó, Humberto, você tem que relevar. Pô, a gente não sabe o que ele passou na época, né, cara? Quem já teve banda e sabe que o relacionamento é difícil, é complicado, mas uma coisa dessa, assim, pô, é difícil, né? Detona. E outro motivo, cara, é que assim, ele continua nativa, né? Pô, então assim, pra quem acompanha o trabalho dele solo, cara, é legal, ele continua produzindo, ele continua lançando e tal. Essa é aquela grande questão dele falar de apegar a rótulos, né? Mas principalmente o que? Quando ele tem a vontade, ele vai e lança um trabalho, aí ele lança, né, alguns shows de divulgação, ele faz muito show lá no Sul, que ele gosta de tocar ainda, né, de estar no palco, mas é uma coisa mais intimista, assim. Então ele lança, né, tipo, talvez shows nas principais capitais, em algumas outras cidades, mas fica naquilo lá restrito, por pouco tempo e tal. Agora, vamos supor, ele lança um trabalho e resolve lançar uma turnê. Talvez 4, 5 meses, talvez 10, 12 shows por mês. Agora, se ele lança Engenheiros do Havaí, vem uma pressão e pô, vem a galera. Pô, a galera tá clamando por isso. A mídia tá clamando por isso. A música, o mercado fonográfico em si, cara. Porque não tem, cara, quase mais bandas no mainstream, cara. Então, pô, só poucas bandas que continuam ainda. O Capital Inicial, o Paralamas é um grande sucesso. É um grande exemplo, né? Mas se eles voltam, cara, então vem de novo essa coisa. Aí vai chover, pô, tipo, uma turnê de quase um ano com 18, 22, 23 shows por mês. E, pô, já tá numa idade que ele tá afim de. Pô, ele gosta de viajar, de tal, de tocar, mas ele tá afim de ficar mais na dele, né? Então, assim, eu acredito que esse seja um dos motivos. Seria pelo menos o meu, cara. Garanto pra você. Se eu tivesse nessa fase assim, né, cara? Pô, vamos lançar poucos shows de qualidade e tal, show que eu possa interagir com a galera, curtir e tá massa. Do que fazer aquela coisa meio forçada e tal, só pra cumprir tabela, né? Bom, e é isso, galera. Essa é a minha opinião do porquê que eu acredito que o Engenheiros ele não retoma isso. Não que não vá retomar, a gente nunca sabe o que o Humberto Gensler pensa. De repente, aí, uma hora pra outra, de repente eu tô lançando, eu publico esse vídeo amanhã, ele anuncia a volta do Engenheiro da Havaí, pô. Mas é isso, galera. Até a próxima, valeu!